Então, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, todos os irmãos compraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 3, nós vamos começar a ver uma repreensão um pouco mais dura que Paulo dá para os irmãos aqui da igreja de Corinto. Nós vemos que, apesar dessa igreja ser muito rica no que tange a experiência cristã, eu já mencionei para os irmãos, era uma igreja que havia sido enriquecida pela sua união com Jesus Cristo, era uma igreja que tinha os dons espirituais em abundância, mas Paulo começa a pincelar problemas mais sérios que essa igreja possuía. E aqui no capítulo 3, a gente vê como ele fala já com uma severidade maior, ao dizer para os irmãos que não pôde falar com eles, como se estivessem falando com cristãos que já fossem maduros na fé. E Paulo dá para eles aqui dois adjetivos que eu não gostaria de receber, mas ele chama esses irmãos de pessoas do mundo e de crianças na fé cristã. Duas repreensões duras que ele dá de uma única vez. Irmãos, quando eu era menorzinho, criança ainda, eu gostava muito do Super-Homem. Acredito que aqui os adolescentes gostam desse personagem, né? E não foram poucas vezes que eu amarrei uma toalha no pescoço e tentei pular da mesa para voar. Nenhuma vez eu consegui, graças a Deus. Já cheguei a me esborrachar no chão, mas voar eu nunca voei. Porque, meus irmãos, uma capa na minha costa não faz de mim um herói. Da mesma forma, não é todo mundo que está na igreja, frequentando os cultos, que já é cristão. Então, algumas pessoas podem frequentar o culto muito tempo, mas ainda não terem tido uma verdadeira conversão. E aqui eu vejo Paulo trazendo essas repreensões, dizendo que algumas pessoas da igreja realmente ainda não eram convertidas. Ele menciona que eles se comportavam como pessoas do mundo e como crianças na fé. Meus irmãos, às vezes na igreja, algumas pessoas que fazem parte da comunidade local, elas conduzem a sua vida dessa forma. Primeiro, elas parecem pessoas do mundo. Você não consegue identificar nelas nada que legitime que elas já são pessoas que servem a Deus. O linguajar ainda é profano, o comportamento ainda é questionável, a maneira de se relacionar ainda é impura. Você vê desonestidade, você vê mentira, você vê tantos atributos que realmente negam que aquela pessoa teve encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Acontece isso na igreja, meus irmãos? Acontece, isso pode acontecer. Aqui não é um lugar de gente perfeita, aqui é um local de pessoas que estão sendo transformadas a cada dia pelo Senhor Jesus. Mas algumas pessoas que estão aqui ainda não deram nem o primeiro passo para poder começar um relacionamento com Deus, que é experimentar a conversão através da fé em Jesus. E nós precisamos orar por essas pessoas. E Paulo diz mais: além de se comportar como pessoas que são do mundo, também eram como crianças na fé. Você já viu criança como é o comportamento dela? A criança costuma ser egoísta, ela só está interessada nos problemas dela. Eu estava ontem voltando com a minha família para casa e a minha filha estava querendo chupeta e a gente esqueceu de levar chupeta. Irmãos, foi mais ou menos 20 minutos falando para ela que não tinha chupeta no carro. E mesmo insistindo, ela continuava: pai, chupeta, pai, chupeta. Não importava que não tinha. Ela queria, ela fazia questão e ela chorou 20 minutos, mesmo com explicação. Algumas pessoas são assim, irmãos. Elas são egoístas, elas só se preocupam com elas. Então elas querem que tudo agrade elas querem ser o centro da atenção. Esse tipo de comportamento, irmãos, não é cristão. Aqui nós precisamos vir não para satisfazer as nossas necessidades,
mas para que cada um satisfaça a necessidade do seu próximo. Se você quer tudo para você, você ainda não entendeu o que é o cristianismo, porque no cristianismo eu não penso em mim, eu penso no meu próximo. Eu não estou preocupado em satisfazer as minhas necessidades, eu estou ocupado em satisfazer as necessidades do meu irmão, do meu próximo. Essa é a fé. Por conta disso, meus irmãos, há na igreja muita criancice, muita gente querendo ser mimada, querendo cafuné. É o crente gatinho, ele chega em você chaninho, ele fica roçando, ele quer que você elogie, ele quer que você aplauda, ele quer que você dê para ele uma atenção excessiva. Irmãos, a gente acaba causando muito desgaste quando tem esse tipo de pessoa na igreja. Aqui, meus irmãos, a gente não pode ser crente gatinho, não. Aqui nós temos que ser guerreiros na presença do Senhor. Temos que vir com o coração como de Jesus Cristo. A pergunta não deve ser o que Deus pode fazer por mim hoje, mas sempre deve ser o que Deus espera que eu faça para Ele hoje. Essa é a fé que nós precisamos ter. Então, que possa existir no nosso coração essa disposição. Por conta disso, irmãos, Paulo afirma que ele não podia alimentar os irmãos com comida forte. Irmãos, quando a igreja está fraca na fé, ela não aceita a verdade do Evangelho. Quando o Evangelho vem para tentar corrigir os nossos caminhos, o rebanho fica apreensivo. Por quê? Muitas comunidades são alimentadas com comidinha rasa, meus irmãos. É com aquelas velhas ladainhas que a gente escuta de diversas maneiras diferentes. Irmão, Deus vai cumprir a promessa. Irmão, você vai ter vitória. Irmão, o milagre vai acontecer hoje na sua vida. Irmão, tudo ladainha. Tudo clichê que a gente repete, isso alimenta a criança. A igreja, irmãos, tem que ser madura. Ela tem que comer comidinha forte. Ela precisa ser esclarecida que não é só o que Deus vai fazer, mas eu preciso assumir uma postura diante de Deus. O Evangelho não é um travesseiro de pluma de ganso para eu deitar minha cabeça. É uma cruz pesada no meu ombro que vai exigir de mim um posicionamento. Eu tenho que viver para Deus. Irmãos, a gente hoje tem vivido um cristianismo tão raquítico que nós deixamos de vir na igreja por qualquer coisa. Deixamos de comprometer por qualquer coisa. Irmãos, TV tem segurado o crente em casa. Facebook tem segurado o crente em casa. Irmãos, a gente tem que voltar a ter a cruz no ombro. A gente está caminhando para o céu. Precisamos ter uma postura na presença do Senhor. Não podemos ser galinha da Angola. Estou fraco, não. Preciso dizer, sou forte. Tudo posso em Jesus que me fortalece. Eu tenho que assumir uma postura diante de Deus, porque Jesus deu a vida por mim. Então cada um de nós precisa assumir essa postura e aceitar a boa comida forte do Evangelho de nosso Senhor. Será que aqui a gente pode trazer comida forte, irmãos? Ou será que a gente quer continuar no leitinho? Será que a gente quer o Evangelho ou a gente quer as ladainhas evangélicas? Que a gente possa decidir, meus irmãos, seguir a Jesus com responsabilidade. Cada um de nós aqui, eu vou dar o meu melhor, porque Jesus Cristo merece que eu dê o meu melhor. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Versículo de número 3, meus irmãos, a gente vai ver por que Paulo chamou esses irmãos de pessoas do mundo e de crianças na fé. Paulo explica, verso 3: porque vocês vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Irmãos, aqui nós observamos as duas situações que a igreja estava enfrentando e que Paulo, por conta delas, chamou os irmãos de mundanos. A primeira delas era ciumeira. E a segunda, briga entre os membros. Irmão, será que tem ciumeira na comunidade cristã? Sim ou não? Tem. Irmãos, às vezes nós somos tomados por um egoísmo tão forte, por um orgulho tão maligno, que se a gente passa um mês sem ter uma oportunidade na igreja, a gente já fica com o ciúme do irmão que teve. Mas o pastor chamou de novo o William para cantar. Mas o William já não cantou no culto da família Cardivânia, devia ter me chamado. Ciumeira. Isso é mundanismo. Isso é carnalidade.
Ah, mas o pastor está trazendo gente fora, por que não investe no da casa? Ciumeira, carnalidade, isso não traz glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que as coisas que vão acontecer na comunidade, Deus está se movendo na comunidade. Então vai ter um momento que Deus vai querer usar você, mas vai ter um momento que Deus vai querer usar o seu irmão. E você tem que entender que cada um é necessário na história que Deus está escrevendo. Quando a gente começa com ciumeira, no fundo, a gente está querendo dizer que nós somos melhor que o nosso próximo. E isso ofende a santidade de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu e você temos igual importância para Deus. E embora tenhamos funções e responsabilidades diferentes, nós somos iguais para o Senhor Jesus. Então não pode haver espaço para ciumeira e briga, irmãos. Irmãos, eu tenho de fé quase 16 anos, de ministério quase 6. E eu já vi briga por cada motivo todo, meus irmãos. Briga por motivos desnecessários. E Paulo afirma que quando tem briga entre os membros, é porque essa igreja está agindo com um sentimento mundano. Irmãos, aqui nós precisamos estar dispostos, se necessário for, até sofrer a injustiça. Mas não podemos ficar com brigaiada entre os irmãos, porque nós somos uma família. A gente tem que agir da mesma forma que uma família age. Quantos aqui têm irmãos na carne? Levante a mão. Eu tenho, irmão. Nós somos uma família de 4. E de vez em quando briga. E briga de irmão é o seguinte: é um quebra-pau danado, gritaiado daquelas, mas depois resolve. Pode acontecer dos irmãos na fé brigarem também. Nós somos gente, nós temos sentimentos, temos uma história diferente, temos pensamentos e valores distintos. Eu posso brigar com a Penha pode brigar com a Cícera pode brigar comigo. Mas tem que ser uma coisa que vai se resolver, porque maior que a nossa diferença é aquilo que nos une, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, eu não estou querendo pintar um quadro que aqui só tem gente perfeitinha e que o pastor quer que todo mundo seja perfeitinho. Você não é perfeitinho. Você é um filho de Deus perdoado, você peca, você falha, você de vez em quando não consegue viver para a glória de Deus. Não estou dizendo isso, mas é importante que a gente tenha maturidade para lidar com as nossas diferenças, porque senão nós não entendemos o Evangelho de Jesus Cristo. Então esse amor que a gente afirma aqui, ele tem que se revelar de maneira madura como a gente se relaciona. Eu posso discordar de você, meu irmão, mas eu estou junto com você por causa do Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser a nossa fé. Se a gente briga por motivos tolos, segundo Paulo, nós somos pessoas mundanas. Nós não podemos agir dessa forma. Amém, meus irmãos? Dá para comer mais um pouquinho ou está forte? Podemos comer mais um pouquinho? Porque a coisa vai complicando um pouquinho daqui para frente, viu? Mas como eu disse para vocês, eu amo descascar abacaxi. E gosto da palavra vem cortando, porque primeiro isso não foi em casa, né? Aí eu venho aqui e passo o aprendi. Vamos continuar, verso 4. Quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, será que assim estão agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Irmãos, essa igreja era tão mundana que até a preferência que tinham por um determinado obreiro era causa de divisão. Eu não gosto muito do determinado irmão, eu gosto mais do outro, então tinha briga. Irmãos, que coisa feia. A obra de Deus, Filipe, por exemplo, é resultado de um legado. Passaram muitos obreiros aqui, e cada obreiro deixou um pouquinho de si para que essa igreja fosse o que ela é hoje. Então nós honramos o legado daqueles que foram antes de nós. Nós glorificamos a Deus pelo trabalho daqueles que nos antecederam. Mas arrumar picuinha por conta disso não é correto. Então a gente não pode ter partido na igreja. Eu sou do
partido do antigo dirigente. Eu sou do partido do primeiro pastor da igreja. Não, meus irmãos, para com isso. Todos nós aqui somos de um só, de Deus, que dá o crescimento na obra. Quem passou trabalhando, e eu me incluo, porque daqui a um tempo eu não estou aqui mais com vocês. Deus vai mandar um obreiro melhor do que eu, para poder dar continuidade no trabalho. Todos nós somos temporários, mas Deus é eterno. Então nós precisamos estar unidos com Ele, e não qualquer liderança humana, que é temporal, que é passageira. É por isso, irmãos, que o crente tem que estar firmado nessa fé que tem no Senhor Jesus Cristo. A gente tem que estar firmado em Cristo, e não em homem algum. Temos que ter os nossos valores, as nossas motivações em agradar aquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele tem que ser o motivo, ele tem que ser a razão. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Mas essa igreja não estava em Cristo. Havia aqueles que estavam em Paulo e havia aqueles que estavam em Apolo. Mas a igreja de Filipe precisa estar no Senhor Jesus Cristo, no nosso Salvador. Paulo continua: eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Irmãos, esse trecho aqui é tão interessante, porque Paulo nos instrui a reconhecer o trabalho de cada um. Veja que ele menciona: tanto eu como Apolo tivemos uma importância. Quem plantou fui eu, quem regou foi Apolo. Todos são necessários. Irmãos, na igreja não existe um membro menos importante do que o outro. Todos que estão aqui, olha a sua volta, por favor. Olha quanta gente bonita está aqui dentro. Todos são necessários. Todos estão construindo algo para o reino de Deus. Não há motivo nenhum pelo qual eu deva desprezar o meu irmão, porque o meu irmão me complementa, ele me completa. Se nós quisermos chegar em algum lugar, todos precisam olhar na mesma direção, com um único objetivo. Irmãos, a igreja não busca objetivos humanos. O nosso objetivo é trazer mais glória para aquele que nos salvou. Então o esforço de todos é agradar ao Senhor Jesus Cristo. O esforço de todos é glorificar o Senhor Jesus Cristo. O esforço de todos não é erguer nome de homens, mas colocar bem alto esse nome que salva, Jesus. Esse nome que cura, Jesus. Esse nome que liberta. Esse deve ser o nosso objetivo. Jesus é o nosso alvo. Quando a gente entende isso, a gente tem mais facilidade para lidar com as diferenças que nós vamos encontrar entre os membros do corpo. Se todos objetivarem a glória de Jesus Cristo, o meu jeitinho, o meu perfil, o que eu acho, tem um valor menor. E aquilo que vai trazer glória para o nome do Senhor, o que vai nos motivar e nos fazer caminhar para frente. Então é interessante nessa frase, quando Paulo afirma que ele plantou e Apolo regou. Irmãos, Apolo só pôde regar porque primeiro Paulo plantou. Não é interessante isso? Se Paulo não tivesse plantado, Apolo não teria o que regar. Eu tenho que fazer o meu trabalho de tal forma que eu possa dar a chance daqueles que vão me suceder de dar continuidade e o nome de Jesus Cristo ser glorificado. Se eu construo o meu trabalho em torno da minha pessoa, do meu carisma, esse trabalho não vai ter continuidade no próximo obreiro. Agora, quando a gente constrói tudo com esse objetivo de manter o povo unido e trazer glória para o nome de Jesus, é fácil para Apolo vir e regar. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você está construindo na fé, alguém vai poder regar? Ou quando você encerrar a sua jornada, a obra que você começou vai ser encerrada também? A gente precisa pensar que aqueles que nos sucederão precisam do nosso impulso, precisam da nossa força. Eu tenho que garantir que, por exemplo, o Jean, que hoje está fazendo a sua estreia como cooperador aqui do meu lado, não está um obreiro bonito, meus irmãos? Você pode glorificar a Deus pela vida do Jean? Um obreiro bonito. Eu tenho que trabalhar de tal forma que o Jean possa me suceder um dia. Eu tenho que trabalhar de tal forma que o William possa me suceder um dia. É dessa maneira que Jesus vai ser glorificado. É dessa maneira que o nome de Jesus vai ser erguido e exaltado aqui nesse lugar. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus esta noite?
pense na comunidade, mais comunidade e menos individualismo. Vamos continuar aqui, verso 7. Por que a gente tem que ter esse pensamento? De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Meus irmãos, em suma, essa é a grande diferença de você construir o seu ministério pensando que você é alguma coisa e você construir o seu ministério sabendo que Deus é alguma coisa. Essa é a diferença. Paulo deixou claro que, muito embora os obreiros tenham uma participação importantíssima no reino, os resultados não vêm por aquilo que eu sou, os resultados vêm por aquilo que Deus é. Esse é o segredo. Líderes que estão aqui, obreiros que estão aqui, não é você, não é o pastor Sérgio, é Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, irmão. Se você quiser anotar na sua Bíblia, eu menciono essa frase com muita frequência. Todas as vezes que eu acertar, a glória é de Deus. Todas as vezes que eu errar, a culpa é toda minha. Sempre que eu acerto, foi Deus. Sempre que eu erro, fui eu. Então nunca acredite um acerto seu a você mesmo. Se você teve a chance de acertar, foi porque Deus operou algo através de você. Tudo vem de Deus. Eu sou apenas um instrumento e devo ser um bom instrumento para que o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Então seja um bom instrumento de Deus, seja um bom servo do Senhor, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que vai fazer a coisa andar. Amém, meus irmãos? Verso 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são a lavoura no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também um edifício de Deus. Olha que interessante, irmãos. Paulo vai chamar a igreja de dois nomes. O primeiro nome, lavoura. O segundo nome, edifício. O que tem a ver uma lavoura com edifício? O que tem a ver uma lavoura com edifício? Não tem nada a ver. Lavoura eu trabalho, no edifício eu moro. Por que Paulo deu esses dois nomes aqui para a igreja? Eu acredito, meus irmãos, que lavoura se refere ao trabalho zeloso do agricultor, que tem que tomar conta do terreno o tempo todo. Algum irmão aqui tem horta em casa? A Penha tem horta em casa. O que você planta lá, irmã Penha? Planta couve, cheiro verde. Você tem que cuidar da sua lavourazinha ou não? Se você não cuidar, o que acontece? Hein? Morre, cresce mato, junta bicho. Irmãos, quando Paulo chama a igreja de lavoura, ele está pensando em cultivo. Se ele quiser que aquela lavoura renda os frutos que ele planejou, ele vai ter que cultivar com zelo. Ele vai ter que tirar o mato de vez em quando, ele vai ter que enxotar os bichinhos de vez em quando, ele vai ter que regar. A nossa vida na presença de Deus e aquilo que nós estamos fazendo com Deus precisa ter essa ideia do cultivo. Tem hora, irmãos, que a gente tem que tirar o mato da nossa vida, tirar aquelas coisas que só vão atrapalhar a gente de frutificar. O que tem sido mato na sua vida? O que está atrapalhando você de se comprometer um pouco mais com o reino de Deus? Arranca fora, tira isso da sua vida. Se a televisão está amarrando você, para de assistir. Se o videogame está amarrando de você, para de jogar. Qualquer coisa que atrapalhe a sua comunhão com Deus, você tem que tirar. Mato da lavoura impede que dê fruto. Qualquer tipo de embaraço na vida do cristão vai atrapalhar aquilo que Deus quer fazer em nós. Então, cultive a terra que Deus te deu, que é a sua vida, para juntos nós cultivarmos a comunidade que Deus nos deu, que é a igreja. Tem que tirar os bichos também, meus irmãos. Tem que tirar todo o bicho, senão ele acaba com a lavoura nossa. Tem que enxotar, irmãos.
sanfonas podem ser vítimas aí de animais de todo tipo. Pode dar coelho, pode dar raposa, tem tudo quanto é bicho dentro de lavoura. E tem uma coisa que faz o bicho correr da lavoura, que é o fogo. Acender o fogo, o bicho corre. E nós precisamos acender o fogo do Espírito na nossa vida. Precisamos deixar que a experiência do Espírito Santo em nós venha tirar essas coisas que vêm para destruir os nossos frutos. Porque eu tenho que ter alguma coisa para apresentar para Deus naquele dia. E Deus quer ver fruto na minha árvore. O que Deus tem encontrado na sua árvore? Tem encontrado fruto ou só folha? Tem que ter fruto, não? Nós precisamos frutificar. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto. E não é só dar fruto, não. O fruto tem que permanecer. Então não dá para levar a vida de qualquer maneira. Tem que cultivar direitinho para o fruto ser bom, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando Paulo compara a igreja a uma lavoura, fala do cultivo que cada obreiro cristão tem que fazer nesse campo. E quando é chamado de edifício, fala do trabalho em conjunto que nós desempenhamos. Meus irmãos, para se erguer um edifício, é necessário que seja construído com muito cuidado por muitos trabalhadores. Cada um vai dar a sua contribuição. Nem todo mundo assenta piso, nem todo mundo faz fundação, nem todo mundo pinta, nem todo mundo faz a planta. Tem que se somar talentos para o edifício ser erguido. Da mesma forma na igreja, apesar de sermos uns completamente diferentes dos outros, todos somos necessários para que esse edifício que é Filipe, que é a comunidade cristã, cresça e cresça com qualidade. Os nossos talentos têm que ser somados para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu preciso do ciclo de oração orando, eu preciso do William pregando, eu preciso do Vitor cantando, eu preciso da orquestra tocando, eu preciso do nosso querido filmando, eu preciso do trabalho de cada um para a igreja crescer forte. Se eu não trabalhar, eu vou tornar o trabalho do meu irmão mais complicado. Se eu não fizer o meu papel, o Vitor vai ter que fazer o dele e o meu. Isso vai atrapalhar a obra, porque o Vitor vai ficar cansado. Todos precisamos nos comprometer. Todos precisamos arregaçar a manga. Algum irmão já ouviu uma frase, a pessoa fala assim: ah não, na igreja eu gosto de ficar sentadinho. Quem já ouviu isso já? Esse tipo de cristão não existe. Não no Novo Testamento, não na Bíblia. Todos temos um papel. Se você não é o soldado de frente, que veste a camisa e quebra todos os tombos, você é aquele camarada que fica atrás da inteligência. Você dobra o seu joelho, põe a cara no pó, você ora: Senhor, não deixe o meu pastor cair, não deixe os presbíteros caírem, dá força para eles, aleluia. Todos são necessários. Ninguém pode ficar desapercebido na comunidade cristã. Se eu ficar desapercebido, o diabo vem atendendo contra a gente. Então eu preciso estar atento, muito atento. Será que a pessoa que está do seu lado está atenta? Dá uma olhadinha para ela. Tem que estar atento. Tem que estar ligado no que Deus está querendo construir na comunidade. A gente tem que estar atento. Para que dessa maneira eu entenda o meu papel no corpo. E não apenas entenda, mas eu cumpro o meu papel. Dos irmãos que estão aqui, quantos já entenderam o seu papel no reino de Deus? Levante a mão. Tem uma plena compreensão. Eu sei o que Deus espera de mim. Então, glória a Deus. Você já deu o primeiro passo. Agora continua, que é cumprir. Não é só entender, mas tem que colocar para funcionar também em nome de Jesus. Estou planejando, meus irmãos, aqui na igreja, uma reunião com todos os irmãos que não têm função nenhuma. Vai acontecer em breve. Porque a minha maneira de trabalhar é: ninguém fica parado. Não aceito, não dá. Essa cabeça de publicitário aqui que fica borbulhando de ideias, irmãos, é 2, 3 por dia. Precisa de mão de obra. Irmãos, eu já mencionei para vocês pela questão do meu trabalho, sou autônomo, trabalho bastante, irmão, Deus sabe. Eu tenho uma dificuldade muito grande para atender toda a demanda da igreja. Aqui nós somos aproximadamente 100 pessoas. Não dá para atender com velocidade a demanda de 100 pessoas. Então, às vezes, alguns irmãos pediam visita
e eu demorava para fazer. A irmã Diva me procurou, por exemplo, para eu visitar o genro dela. Eu demorei 4 semanas para conseguir ir lá. A irmã Diva me pegou na porta com jeitinho, ela tem um jeitinho celestial. E eu falei para ela, irmã, eu estou consciente que eu estou te devendo uma visita. E ela me falou, pastor, já faz 3 semanas que eu estou te esperando. E eu fiquei feliz da vida. Falei, glória a Deus que ela está esperando ainda, não perdeu a esperança, né? Graças a Deus. Aí olha o que Deus preparou. Eu fui fazer visita, estamos lá trabalhando, irmãos. E graças a Deus o Josué está vindo para os fundos. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Mas sabe o que Deus me surpreendeu? Porque a obra não foi só na vida dele. Eu precisava de algumas pessoas que me ajudassem com a visitação. E nessa visita para o Josué, eu peguei meus irmãos para me ajudarem com isso, de uma vez, uma dupla de irmãs. Cida Prachetes e a própria irmã Diva. Lacei, meus irmãos, com gosto. Esses dias eu fui conversar com elas. Semana passada fizeram várias visitas. Estão preparando o caminho para mim, meus irmãos, porque eu não consigo atender todo mundo. Tem que ser dessa maneira. A gente tem que somar. Se você colocar tudo na costa do seu irmão, você em primeiro lugar vai matar ele. Em segundo, você vai perder a chance de participar da bênção que esse irmão vai receber por estar trabalhando pelo reino. Então, se comprometa. Ajude a igreja. Se apresente ao pastor. Ai, eu estou orando para Deus falar do pastor alguma coisa para eu fazer. Pelo amor de Deus, não faz isso. Esse é um tipo de espiritualidade, meus irmãos, preguiçosa. Porque eu transfiro a minha responsabilidade para o pastor. Se Deus não falar nada para o pastor, ou o pastor é carnal, ou Deus não quer que eu faça nada. Não. O crente cheio do Espírito Santo não ora para Deus falar para o pastor. Ele se apresenta, pastor, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Me dá uma oportunidade, pastor. E daí a gente vai ver todas as necessidades e vai encaixar você para trabalhar. Amém, meus irmãos? Meus familiares são de uma igreja cristã, não sei se é evangélica, cristã eu sei que é. Que lá eles oram para tudo. Tudo Deus tem que falar. Irmãos, e eu tenho um caso ali, que eu conheço ali, de um casal que está precisando de uma visita porque o casal está mal. E já faz anos o casal está mal. E vocês acreditam que Deus não falou para ninguém visitar eles ainda? Estão morrendo na fé, estão sofrendo, mas não foram visitados. Eu acho que o Espírito Santo lá não avisou ninguém que eles não precisam de ajuda. Não é assim o reino, meus irmãos. A gente tem o defeito de espiritualizar o que não precisa ser espiritualizado, e aquilo que a gente precisa agir de forma espiritual, a gente quer fazer na carne. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Para trabalhar, não precisa Deus mandar, precisa um coração disposto, porque a Bíblia já nos manda fazer. Eu só tenho que aceitar a palavra de Deus e praticá-la. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? E aquilo que foi extraordinário, que precisava de intervenção de Deus, aí Deus vai falar. Caso contrário, a palavra já falou bastante. Uma outra situação que eu vivi foi na última igreja que eu passei, Heraldino. Eu ofereci uma oportunidade para uma jovem trabalhar, e a jovem falou o seguinte para mim: pastor, eu vou orar para ver se Deus confirma. Irmãos, o pastor da igreja convocou, e ela ainda tem que orar para Deus confirmar. Irmãos, aquilo me doeu, porque aquilo não era espiritualidade, era preguiça, irmãos, preguiça. E eu um dia, meus irmãos, fui tomado pela unção de João Batista, e eu precisei instruir a pessoa. Eu falei: olha, na minha Bíblia está escrito: tudo que chegar na sua mão para fazer, faça. A Bíblia já falou, você não tem que orar, você só tem que querer fazer alguma coisa. Tem gente que... Não, meus irmãos, vamos comprometer para que o nome de Jesus seja glorificado. Alguém tem que plantar e alguém tem que regar. Todos têm que fazer alguma coisa. Fale para esse irmão que está do seu lado. Todos têm que fazer alguma coisa. Todos. E essa menina acabou me pegando, meus irmãos, trabalho. Vocês acreditam? Só Jesus na causa. E às vezes
tem coisa que a gente não entende. Vamos continuar aqui, verso 10. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Eu ponho um alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Meus irmãos, Paulo aqui, ele recorda o seu papel de apóstolo, preste atenção todos. Ele recorda o seu papel de apóstolo. Como apóstolo, ele colocava o alicerce. O que significa isso? Ele anunciava Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele, como apóstolo, colocou esse alicerce. Ninguém mais tem colocado o alicerce. O alicerce já está colocado por Jesus Cristo. E não podemos colocar outro. E ele continua. E outro constrói em cima dele. O que significa isso? A partir do momento que Jesus Cristo é anunciado como Senhor e Salvador, eu e você precisamos construir a nossa vida sobre esse alicerce. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24 e verso 26. Eu acredito que eu não vou conseguir terminar o capítulo hoje. Glória a Deus. Mas está gostoso, né, irmãos? Graças a Deus. Mateus capítulo 7, verso 24 e verso 26. Jesus Cristo falou dessa questão de como nós temos construído a nossa vida. Todos encontraram? Para você saber de que maneira você tem construído a sua vida na presença de Deus, essas palavras de Jesus são muito importantes. O Senhor Jesus, ele disse assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Irmãos, aqui é a pessoa que está construindo com cuidado sobre o alicerce que é Cristo. Como que eu vou saber que eu estou construindo a minha vida com cuidado e vou resistir às intempéries, ao dia mau, às tribulações? Eu preciso ouvir os ensinamentos de Jesus e praticá-los e viver de acordo com eles. Irmãos, na igreja costumam haver muitos espectadores. Eles vêm, eles escutam a palavra causa uma reação momentânea neles. Eles glorificam a Deus, eles levantam a mão, mas eles não colocam em prática o ensinamento que receberam. O que acontece quando a pessoa age dessa maneira, com essa responsabilidade? Ela não vai suportar as tribulações. Mas existem aqueles que decidem viver o Evangelho de verdade. É para orar? Eu vou orar. É para ler a palavra? Eu vou ler a palavra. É para vestir a camisa? Eu vou vestir a camisa. É para me comprometer? Eu vou me comprometer. Quando a pessoa se lança no reino dessa forma, as palavras de Jesus vão se cumprir na vida dela. Vai cair a chuva contra ela, ela está de pé. Aleluia! Vai vir a enchente, ela está de pé. O vento vai soprar e ela continua de pé. Aleluia! Porque a casa foi construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. Vocês perceberam que algumas pessoas, você até acredita que se converteram, mas de repente ela some na igreja, desaparece. Aí você chega nela: ô irmão, você não está indo mais lá, você está indo em outra igreja? Não estou indo em outra igreja não, eu estou em casa. Por quê? O diácono olhou feio para mim. O pastor não me deu atenção que eu precisava. A líder no departamento não me deu oportunidade. Não é nada disso. É que para a gente é mais cômodo culpar alguém e não reconhecer que a nossa casa espiritual foi edificada com irresponsabilidade. Uma pessoa sai, volta para o mundo, volta para as velhas obras, passa a demonstrar que está bem, mas ela mesma sabe que ela está mal e a gente vê nos olhos que está mal, mas o culpado é alguém da igreja. O culpado é a igreja, não quer.
Irmãos, é aqui. Se tivesse firme em Jesus, a chuva não derrubava a casa, a enchente não derrubava a casa. Sabe por que a casa caiu? Faltou responsabilidade na presença do Deus vivo. Aleluia! Irmãos, e nós não sabemos quanto tempo a nossa casa de palha vai aguentar, mas nós podemos hoje mudar a qualidade do material da nossa casa e assumirmos um compromisso firme com Jesus Cristo e com a sua palavra, porque o dia mal vai vir. Os irmãos prestaram bem atenção na mensagem do domingo. O fogo vem e palha não resiste ao fogo, mas uma casa construída com metais preciosos resiste ao fogo e continua de pé. Aleluia! Como que você tem conduzido a sua vida? Quanto tempo faz que você não ora, que você não lê a palavra, que você não visita alguém, que você não fala do amor de Jesus para alguém, que você não demonstra compaixão para alguém? Quanto tempo faz? Cuidado, cuidado. Você está dando todos os sinais que você conduziu sua vida com responsabilidade. Então é tempo da gente se comprometer com o Salvador e com a sua mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que nós vivemos dias trabalhosos. Aleluia. Está chegando um tempo, meus irmãos, que se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos suportar. Irmãos, a nossa sociedade vai de mal a pior. Eu fiquei estarrecido vendo as reportagens, a mídia aplaudindo de pé que a novela, essa última porcaria que acabou, teve o seu primeiro beijo gay. E eu ainda fico me pensando como é que cristãos assistem TV Globo e outros canais, mas a quadradinha fica lá, chega em casa, a mão já coça, e liga. E a coitadinha da Bíblia fica lá, me pega, me leia. Irmãos, tem muita Bíblia de crente que está fazendo psiquiatria porque foi abandonada pelo seu dono, mas a quadradinha está ligada lá, e o crente está vibrando lá. Você vai ver o Facebook de crente, não tem um versículo bíblico, é só compartilhamento de vingança, é só compartilhamento de coisa imunda. Eu já vi no Facebook de crente, dessa comunidade aqui, frase de Chico Xavier. Eu já vi. E eu me questiono, de que maneira essa casa está sendo construída? Irmão, os belos hinos que você escuta na sua casa não vão te manter de pé quando o dia mal chegar. Você tem que comer e viver essa palavra aqui. Precisamos levar a nossa vida com responsabilidade. O sal, quando perde o sabor, é jogado fora, pisado pelos homens. Nós precisamos conduzir nossa vida de tal forma que Jesus seja glorificado em nós. Como você tem conduzido sua vida? Irmãos, eu tenho passado um período, pessoal, de revisão de vida. Tem hora que a gente tem que parar e se avaliar um pouco. Qualquer um de nós, irmão, ninguém está imune. E quantas coisas que o Espírito Santo tem me esclarecido para que eu mude. Porque, meus irmãos, a gente tem que mudar todo o tempo. Cristão que não está em processo de mudança constante, não está tendo obra de Deus na vida dele. E eu tenho avaliado, irmão Vitor, tantas coisas que eu preciso mudar, melhorar. E tenho pedido para Jesus me ajudar a amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Para que dessa maneira eu possa continuar unido com o meu Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu observo tudo. Eu estava hoje reunido com o irmão. Eu vou parar, deixar a segunda parte do 3 para a semana que vem. É melhor porque o Espírito Santo entrou por esse caminho aqui. E a gente estava falando sobre o Facebook hoje no almoço. E ele falou, nossa, você comenta tanta coisa no Facebook da igreja, você divulga, dá certo. Eu falei, dá. É uma boa parcela do meu ministério que com isso eu acompanho as minhas ovelhas. Porque lá elas mostram quem elas são.
Irmãos, eu vejo ovelhas nossas 1h da manhã curtindo as coisas, compartilhando, comentando. Já era para estar dormindo ou buscando a Deus de madrugada, mas está lá no Facebook, né? E curte, compartilha. Se não compartilhar super, estou orando aqui, Deus me falou, vou colocar aqui uma coisa que Deus me falou. Nada, irmão, bobeira, piada, coisas assim horríveis, horrorosas. E eu fico pensando, para onde esse rebanho pensa que vai com esse comportamento? Que Jesus que eles estão seguindo? Irmão, esse Jesus dos evangelhos, toma cuidado, viu? Tem um Jesus sendo vendido aí por muitos evangélicos, não é o Jesus da Bíblia, não. É um Jesus que é só bonzinho, é um amorzinho, é um Jesus meigo. O Jesus da Bíblia foi chamado por João de leão da tribo de Judá. E leão ninguém doma, ninguém chega na presença de leão muito cheio de onda, não. Chega de mansinho, porque senão ele te engole. Ninguém domestica Jesus. O que Jesus falou está falado. E ele falou de caminho estreito, de cruz no ombro. Ele falou de compromisso com ele. E se a gente não entrar por esse caminho, meus irmãos, ai da gente, ai da gente, ai da gente. Então que nós possamos avaliar isso aqui, porque eu não quero que o verso 26 aconteça com nenhum de vocês. É a palavra de Deus que está dizendo: quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles. Jesus considerou ser possível alguém ouvir a sua palavra, mas não viver de acordo com ela. É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Ele até pensou que estava em Cristo, no alicerce, mas não estava, ele estava na areia. O que aconteceu? Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Irmãos, quem é você? É aquele que não cai, ou é aquele que vai terminar destruído? Quem é você nessa noite? Só existe uma maneira da gente saber: a gente avaliar a qualidade do que a gente está construindo na presença de Deus. Porque o alicerce que é Cristo está firme. Se você estiver nele, você está seguro. Mas se você descuidou por conta dos prazeres dessa vida, e você está na areia em Cristo, cuidado, a sua casa pode cair a qualquer momento. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu vou voltar em 1 Coríntios 3, somente para ler a última porção que eu li. E eu vou encerrar aqui, nós vamos continuar do 11 a partir da terça que vem. Essas são as palavras de Paulo para a igreja de Corinto. Essas são as palavras de Paulo para mim e para você. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Cada um deve construir com cuidado. Verso 10, 1 Coríntios 3. Parte B do versículo. Porém, cada um deve construir com cuidado. Eu não posso construir com você. Só você pode construir. Mas se vai construir, construa com cuidado em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa vida que a gente está vivendo é uma partícula pequeniníssima se comparada com a eternidade. Comparado com a eternidade, isso aqui é um abrir e fechar de olhos. E o fator Deus é um fator importante. Se Deus existe, a sua palavra é real, nós estamos falando de céu e de inferno, e não haverá segunda chance. Então eu preciso me avaliar com muito cuidado. Eu tenho feito isso, meus irmãos, nesses últimos dias, com muito temor e temor, tentando jogar fora os fermentos velhos que eu tenho identificado na minha vida.
Eu preciso ser hoje melhor do que eu fui